Todos, senhoras deputadas, senhores deputados, senhor presidente Cauê Macris, quero começar dizendo o seguinte: deputado Campos Machado, de minha parte, o senhor tem apreço e admiração como deputado, como advogado e como pessoa, eu que te conheço há tantos anos. Sou uma pessoa que tem posição nessa casa, defende as suas posições, luta pelos seus ideais, uma pessoa extremamente íntegra e extremamente firme naquilo que acredita. Bom, vou falar sobre a questão da Previdência, em particular. Só queria clarificar um pouco mais a questão aqui, na presença do sargento Nery, dizer que a nossa posição, a posição do PT, e a minha em particular, é de respeito à PM. Eu sou uma pessoa que acha que a PM de São Paulo é um patrimônio dos paulistas que precisa ser defendida. O fato de ter um problema aqui ou problema ali tem que ser investigado e tomadas providências. Conheci essa semana o corregedor, Coronel Marcelino, uma pessoa extraordinária. Me impressionou muito bem o Coronel Marcelino. Então, tem que tratar as coisas de maneira correta, profissional. Não como o Dória. O Dória começou fazendo uma defesa meio genérica, um negócio estranho, e terminou depois praticamente pré-julgando, né, as pessoas da PM. Eu acho que a Polícia Militar de São Paulo precisa ser valorizada com salário, com melhores condições de trabalho. A Polícia Civil de São Paulo, de longe, a melhor do Brasil. A PM também é a melhor do Brasil, mas de longe a Polícia Civil é a melhor do Brasil. E estão sucateando a Polícia Civil. Sucateando a Polícia Civil. Um grande amigo meu, que é vereador em São Paulo e policial civil, me falou: Zé, eu trabalhei no 37, há uns 15 anos atrás. Sabe quantos investigadores nós tínhamos no 37, que é lá no Campo Limpo? Nós tínhamos 40 investigadores. 40! Hoje tem 5 ou 6. 40 investigadores, o delegado titular pode fazer uma ótima investigação. Pode acompanhar processo por processo. Está o delegado Olim aqui que pode falar disso, né? Que é uma pessoa que está na polícia há bastante tempo e conhece esse passado que pode não ter sido o ideal, mas que foi muito melhor do que é hoje, onde a Polícia Civil está sendo sucateada. A polícia é uma parte do Estado que precisa ser valorizada, prestigiada, melhorada, para que a gente possa ter democracia. A polícia é fundamental para a democracia, né? Sem polícia, você não tem democracia, porque você não tem a defesa dos direitos das pessoas, das minorias, etc. Então, queria deixar isso claro e dizer o seguinte: é a reforma da Previdência, Jorge Wilson, nosso xerife do consumidor, a reforma da Previdência, ela vem contra essas pessoas, contra o oficial da PM que dá duro, que vai no final de semana correr aí pelos pancadões, né, que dá um duro danado, contra o sargento, contra o cabo, contra o praça, né? Vem contra essas pessoas, contra o delegado de polícia, contra o investigador, todas as pessoas que trabalham. A reforma da Previdência vem contra eles, vem contra o professor, contra o médico, contra o funcionário de um modo geral. É uma violência contra o serviço público, que nós não podemos aceitar. Isso me leva a acreditar que realmente tem razão quem diz que o PSDB, e o Dória em particular, quer destruir o Estado. O Dória quer mostrar mais que isso. Ele quer destruir o que ele pode destruir, porque ele não é tão competente para destruir o Estado quanto ele gostaria, mas ele quer mostrar para a sociedade, para o poder econômico, que ele é capaz de destruir a polícia, o professorado, a educação, a saúde, etc, etc. Ele quer mostrar isso, que ele é capaz de enxugar o Estado, que ele é capaz de economizar em cima exatamente daqueles que precisam do serviço público. Quem precisa de polícia? Quem precisa de professor? Quem precisa de médico? Geralmente as pessoas que têm menos, né? Porque os muito ricos, às vezes, nem moram em São Paulo. Ou tem. Tudo ele faz particular, né? Até a segurança dele é particular. Nós é que precisamos do Estado, né? Então, a política do governador Dória é para mostrar para o poder econômico, ó,
Quem precisa do Estado vai ficar sem Estado. Vote para mim, vote em mim para presidente da República, me apoie para presidente da República, eu vou fazer isto no governo federal. Infelizmente, essa é a dura realidade. Nós temos um governador que faz campanha desde o primeiro dia que ele assumiu o governo, Jorge. Ele trabalhou muito pouco, porque geralmente ele é assim. Eu acompanhei o Dória como prefeito de São Paulo, gente, ele não fez nada, não conseguiu privatizar nem o autódromo de Interlagos, gente, não conseguiu privatizar o AMB, porque ele errou na forma de fazer a licitação, ele não fez nada. E em São Paulo, o que ele fez, gente? Dá uma olhada. Ele fez algumas isenções, extinguiu algumas empresas, mas não extinguiu nem o serviço, porque do ponto de vista neoliberal, o que os neoliberais propõem? Vamos acabar com o serviço e com a empresa. Nem isso ele fez, para não ter trabalho. Não fez nada. E fez a reforma da Previdência. Esse é o João Dória, né? Então, essa reforma é terrível. Ela, inclusive, é desigual. O governo federal, mal ou bem, se você ganha o salário mínimo, você vai ter o desconto menor, em torno de 8%. Aqui, se você ganha o salário mínimo, você vai ter o desconto de 14%. Se você ganhar 20 mil reais do governo federal, você teria 17% de desconto, Alex. Você ganhar 20 mil reais do governo federal, 17% de desconto, tá certo, ganha mais. Aqui não, aqui quem ganha 20 tem só 14% de desconto, só para vocês verem a desigualdade, né? Bom, dinheiro para equilibrar a Previdência tem que buscar, em primeiro lugar, cobrando imposto direito. São Paulo é um dos maiores antros, estou usando a palavra correta, antros de sonegação fiscal do Brasil. A ilisão fiscal no estado de São Paulo é altíssima. Por quê? Porque o seu Dória não quer peitar as grandes empresas. Alguém citou o nome de uma empresa aqui hoje, que é beneficiária de isenção e não paga imposto. Várias empresas são assim. Então, ele faz média, aliás, não só ele, o PSDB vem fazendo média histórica com os grandes contribuintes, derrubando a arrecadação fiscal do estado de São Paulo. Nós convivemos aqui durante 2 anos com os fiscais de renda, que buscavam aprovar uma lei. Então, nós acompanhamos, eles não disseram, é isso, o estado de São Paulo cobra imposto mal e porcamente. Por quê? Porque os funcionários estão relapsos? Não, nada disso. Não. Cobra desse jeito porque o governo não estimula a cobrança intensiva dos impostos que não são pagos. Não combate a sonegação. A renúncia fiscal em São Paulo é altíssima. E é talvez um dos poucos lugares do mundo, além da Coreia do Norte, que com certeza lá é assim também, Coreia do Norte. Então, São Paulo e a Coreia do Norte são os 2 lugares do mundo onde a isenção fiscal é secreta, é anônima. Uma parte da isenção fiscal do estado de São Paulo é confidencial. Vocês acreditam nisso? É uma loucura. Só lá e na Coreia do Norte, né? Mas na Coreia do Norte não é capitalista, lá também não tem isenção. Portanto, São Paulo é o estado, o único estado do mundo, a jabuticaba brasileira, onde a isenção fiscal é secreta, confidencial. Bom, gente, eu queria falar de um outro assunto, para contribuir com trazer um pouco de novidade aqui, que é o seguinte. Nós estamos aqui, vamos até o final do ano, falando sobre previdência, cada um tem sua posição, eu respeito todo mundo, acho que as pessoas lutam da sua maneira, não estou entrando nesse mérito. Mas quero dizer o seguinte, gente, o governo Dória, além de tudo, está falhando conosco no pagamento das emendas impositivas. Quero que as pessoas que estão aqui saibam que a emenda impositiva é uma conquista desse parlamento para que os deputados não tenham tratamento diferenciado. Todos recebem a mesma coisa. E o governo está tungando os deputados. Aí poderiam me dizer assim, não, mas eu vou pegar a PEC
que instalou o orçamento, aliás, a emenda impositiva, e lá está dizendo o seguinte: não preciso pagar, eu jogo em restos a pagar. Isso não é exatamente assim. Por quê? Porque existem várias leis que o governo está descumprindo. Em 2011, esta casa votou uma lei que está sendo descumprida, que é o seguinte: todo final de semestre o governo tem que dar um balanço sobre as emendas que ele pagou e não pagou. Barros, tem que dar esse relatório. Esse relatório não veio em 2018, e esse relatório não está vindo agora. Portanto, está cometendo uma ilegalidade. Além de não pagar, ao não pagar, está cometendo uma ilegalidade. A emenda que tiver algum erro, ela tem que ser comunicada 90 dias depois, 60 dias depois da publicação da peça orçamentária. Isso aconteceu aqui esse ano? Absolutamente. Absolutamente não aconteceu. Então nós estamos falando de duas leis que estão descaradamente descumpridas. E nós temos a execução de emenda até agora, é de mais ou menos 18%. Existe várias que foram empenhadas, é pagamento mesmo, 18%. Qual é o objetivo do governo com isso? Eu acho que, em primeiro lugar, desmoralizar as emendas impositivas. O governo não gosta tanto de emenda impositiva, por quê? Porque ele prefere negociar com a sua própria base. Emenda impositiva garante a democracia. E, cada dia que passa, nós temos sido informados de que o governo está procurando os deputados, oferecendo emendas chamadas eufemisticamente de emendas voluntárias. Ou seja, emendas informais, né? Fala-se até em 10 milhões por deputado. Não acredito. Acho que quem tiver que votar, que vote por convicção. Não vote por essas emendas, porque vão ser tungados. Não é só porque é antiético votar por emenda desse tipo. Mas vão ser tungados, gente. Eles não pagam. O governador é caloteiro. Não paga e não vai pagar. Vou mostrar para vocês uma coisa. Em 2018, sobraram 250 milhões. Sobraram 250 milhões de restos a pagar. Esse ano vai sobrar 300 de restos a pagar. São 500. Mais o que a gente aprovou esse ano, que mais 500, são 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais, gente. E as emendas deste ano, de 2020, se for aprovada a LDO, elas são muito mais amarradas dessa vez. Então vai ter que cumprir. 1 bilhão de emendas, vocês acham? Só de emenda impositiva. Vocês acham que, além disso, o governo vai pagar 300, 400, 500 milhões de emendas paralelas? Não acreditem, gente. Se isso for oferecido, é para jogar colírio nos olhos de quem eles estão tentando convencer. Não é verdade. Eles vão dar também um balão. Porque, como é um governo que trabalha muito pouco, ele não precisa tanto da casa. Ele está precisando agora. O ano que vem, talvez, ele não precise. Não vai precisar pedir o voto de vocês de novo. Então, quero dizer o seguinte: não entrem nessa. As emendas paralelas que podem estar sendo oferecidas é colírio de péssima qualidade para os nossos olhos, né? Para os olhos de vocês. Não entrem nessa, porque é um governo que não paga as emendas, que descumpre a lei, né? Que descumpre a lei. É um governo que não merece o crédito no momento desse. Deputado Zé Américo, por favor. me dá uma parte rapidamente. Claro, por favor. Não? Primeiro dizer do respeito que eu tenho ao nobre deputado. O senhor aqui é o nosso poeta, nosso intelectual aqui da Assembleia. Não sou. Eu acho que quando a gente fala em verdades, como o senhor está afirmando, Isso. que pode ter 10 milhões, isso não há essa conversa na Assembleia Legislativa. Que Eu aqui levantei as pessoas uma hipótese. votam. Então, eu acho que é uma hipótese ruim, deputado. Tá bom, tá bom. Muito ruim para a imagem dos deputados que estão aqui. Dos deputados, não de mim ou do governo. Então, isso é muito ruim, porque os deputados votam com a convicção, sim ou não. Cada um tem o direito de votar. Então, essa é a única coisa que eu queria... Queria só dizer, tudo bem, deputado Carlão, o senhor, como líder do governo,
O senhor está negando que isso acontece, então eu aceito sua negativa e não vou manter. Mas só quer dizer o seguinte, o que eu estava dizendo é o seguinte, se houvesse isso, não entre nessa, porque não tem como pagar no ano que vem. O ano que vem vai ter 1 bilhão. Quando eu falo esse 1 bilhão, gente, é 1 bilhão de emenda impositiva, tá? Restos a pagar e das emendas desse ano. Não tem nada de informal. Eu estava falando que se tiver, não acreditem. Mas o líder do governo diz que não tem, ok, nós acreditamos. Tá bom, gente? Um super abraço para vocês, muito obrigado. Abaixo a reforma da Previdência do Dória. Essa Previdência é a Previdência contra o funcionalismo, contra o povo de São Paulo. Muito obrigado.